Então, dando início a mais um Evangelho no Lar, estamos aqui reunidos para nosso aprendizado, para nossa reflexão e, quem sabe, com tudo que nós estamos aprendendo nessa trajetória, nessa vida, nessa reencarnação, nós possamos praticar o que Jesus nos ensinou, os ensinamentos do Evangelho são de Jesus, não é? E se conseguirmos praticar, quem sabe sairmos desta vida, ou então um pouquinho melhores do que quando nela chegamos. Quem sabe irmos para a próxima um pouquinho melhores. Se Deus quiser, vamos conseguir, porque o caminho é esse, o caminho é da evolução, a nossa trajetória, a nossa destinação é chegar à perfeição, né? Então, enquanto espíritos, todos chegaremos lá. Pode ser que a trajetória evolutiva de cada uns evoluem mais rapidamente, outros um pouquinho mais demoradamente, mas todos chegaremos lá porque é a nossa destinação desde a nossa criação, tá? Bom, se tem alguém que está vindo hoje, então, pela primeira vez na nossa casa, meu nome é Mércia, hoje eu serei a palestrante do Evangelho, mas convido a todos para ver no nosso canal de YouTube os outros palestrantes que já vieram até a nossa casa, porque nós procuramos a cada quinta-feira trazer um palestrante. Alguns são da casa, outros não, vêm inclusive de outras vivências, outras experiências de outras casas, mas enfim, a cada quinta-feira nós temos um palestrante diferente, né? E aí, então, todas as nossas palestras estão também no nosso canal do YouTube, tá? Bem, e nesse momento, para nós iniciarmos a nossa reflexão, o convite é fazermos a nossa prece, né? Fazermos a nossa oração, para assim ficarmos bem sintonizados com os benfeitores. Lembrando que desde o momento que chegamos no portal de entrada, a equipe espiritual do hospital que assiste a essa casa, Hospital Amor e Caridade, já está nos assistindo. Todos nós já estamos sendo atendidos com todas as nossas necessidades. Então, durante o Evangelho, esses amigos espirituais fazem essa assistência e, se nós estivermos bem sintonizados, nós vamos absorver esses fluidos, essa energia, esses benfeitores nos envolvem com muito carinho, com muito amor. E nós é que precisamos estar receptivos. Então, a partir do momento que adentramos, passamos pelo nosso portal, vamos procurar deixar nossos pensamentos aqui, para a finalidade para a qual nós viemos. E tudo que nos envolve, não é? As nossas situações da vida, vamos com muita confiança entregar, acreditar que esses benfeitores estarão recolhendo essas nossas necessidades. Eles estão nos acolhendo com seu amor, com seu carinho, com seu afeto. Então, o importante é nós também confiarmos nisso. Entregamos os pensamentos que têm nos envolvido, com o que precisamos. Então, temos pedidos? Entrega os pedidos. Temos dificuldades? Entregamos as dificuldades. Mas também, com certeza, temos muito a agradecer. Então, entreguemos os nossos agradecimentos também. E esse é o momento
É o momento, então, que nós vamos fazendo essa entrega para que possamos melhor ficarmos sintonizados com eles. Deixar, então, nossa mente, nossos pensamentos bem tranquilos. Entrarmos em harmonia. Harmonia física, harmonia espiritual, para ficarmos melhor sintonizados com eles. E assim, durante todo o Evangelho, eles nos envolvem com as suas benesses e temos certeza que tudo será encaminhado ao hospital para ser atendido da melhor forma. Então, vamos fazendo o nosso recolhimento interior para a nossa prece. O convite é fecharmos os olhos por alguns instantes e procurar prestar atenção em você. Fechamos os olhos para não mais ficarmos atentos ao que está fora, ao que está acontecendo ao redor. E vamos fazer um olhar para dentro. Perceber-se. Como que fazendo uma leitura de você mesmo. Como está seu corpo físico? Como você está respirando? Como estão seus pensamentos? E é nesse momento que então nós vamos com muita confiança, respirando calmamente, vamos entregando tudo que está em nossa mente para esses benfeitores. Vamos nos permitindo ficar mais leves, tranquilos. E é assim que ficamos mais e mais sintonizados com esses amigos, com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, com os mentores desta casa. E agora sim, mais harmonizados, nós vamos elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração. E é com o pensamento e com a nossa vibração mais elevados que nós vamos buscar a imagem de Jesus. Jesus é luz. Jesus não está na cruz. E com a imagem do nosso meigo mestre, é que nós vamos fazer a nossa oração interior, a nossa prece íntima. Que ela seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do nosso coração. Levemos a nossa prece a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e ao nosso meigo Mestre Jesus. E hoje nós vamos fazer um poema que foi psicografado pelo médium Chico Xavier, poema de Monsenhor Horta, do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade,
de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar de caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Assim seja. Para fazer nosso evangelho hoje, vamos fazê-lo da forma como fazemos lá na nossa casa, né? Lá em casa. Quem está fazendo evangelho no lar, lá em casa? Oh, coisa boa! Muito bem. Para quem ainda não faz, recomendamos, viu? Porque a casa fica com outros ares e todos que lá estamos também. Então, escolhemos o dia da semana, aqui na nossa casa é a quinta-feira, escolhemos o horário e toda semana, no dia que escolhemos, no horário que escolhemos, vamos fazer a nossa oração e abrir nosso evangelho. Tenhamos certeza que a página que for aberta é aquela que estamos precisando. Então, às vezes, basta ler só um parágrafo e já entendemos o recado, porque o Evangelho conversa conosco. A página do Evangelho é aquilo que está precisando, nós estamos precisando ouvir. Então, é assim que vamos fazer também agora. Vamos abrir o Evangelho e vamos ver qual é a página que virá para nós hoje. Tá bem? E nós abrimos o capítulo 6. O Cristo Consolador. Maravilhoso. O Cristo Consolador. O Consolador prometido. Esse capítulo tem 2 ensinamentos. O jugo leve, o Consolador prometido. E nas instruções dos Espíritos, temos o advento do Espírito de verdade. Depois a gente até pode falar um pouquinho o que significa o Espírito de verdade, para quem ainda talvez não tenha feito o cursinho de Espiritismo, que Kardec nos explica. Vamos lá. E nós abrimos logo na primeira página do capítulo, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse ensinamento de Jesus foi escrito por São Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções,
dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Nós sempre aprendemos que quando Jesus veio até nós, ele veio exemplificar o amor. Por isso, o Cristo é consolador. Ele exemplificou esse amor, nós sabemos, de diversas formas, né? Porque ele colocou em prática tudo o que já estava escrito. Interessante nós lembrarmos que ele também falou assim para nós: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. De que lei Jesus está nos falando? Muito simples a gente entender. Ele está falando da lei universal, da lei do amor. Quando ele se refere, eu não vim destruir a lei, é porque ele está dizendo assim para nós, que nós, da humanidade, desde então, já tínhamos recebido outros exemplos, exemplificando o amor. Mas ainda não compreendemos. Digamos que se nós tivéssemos tido outro entendimento desde então, não é? A humanidade com certeza hoje já não estaria em outro estágio. Será que a humanidade hoje, se tivesse sentido minimamente a compreensão, estaria ainda fazendo a guerra? A guerra acontecendo agora no nosso planeta? Então lembremos, a justiça de Deus é tão maravilhosa que o Pai já tinha nos enviado para nosso aprendizado outros, os chamados profetas, os que vieram antes de Jesus e que exemplificaram o amor. Um dos maiores, que então, na história, nos é dado como entendimento das leis universais, antes de Jesus, foi Moisés. Sabemos que Moisés foi o instrumento para a divindade nos dar os 10 mandamentos. E o que são aquelas 10 leis? É uma coisa só para nós no planeta? Temos certeza que não. Porque considerando que já o primeiro mandamento fala do amor, amar a Deus, o Criador de tudo,
do universo. É o primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Tá? E assim os demais. Então, já sabemos que os chamados 10 mandamentos são o quê? Mais uma vez, o amor de Deus se manifestando para trazer para nós, olha, o caminho, nos mostrar, nos exemplificar, chamar nossa atenção. O caminho é seguir por esse código. É como, assim, a conduta deveria ser essa. Amar a Deus, amar ao próximo, não matar, não roubar. Os 10 mandamentos. Mas, mais milhares de anos, como não foi compreendido, nós não conseguimos praticar, o Pai misericordioso manda outro enviado, o Cristo Consolador. Então, o Cristo vem dizer para nós, o jugo é leve exatamente por isso, porque ele só vem reforçar o que já estava sendo ensinado. Né? Então, quando diz aqui, se você acredita na vida futura, por quê? Nós somos espíritos. Essa passagem no corpo físico é temporária. Por isso é uma passagem. Não é? O corpo físico tem um ciclo. Nascemos, desenvolvemos, depois vamos encerrar esse ciclo. Mas é só o corpo físico. Porque o Filho de Deus, a criatura, filho do Criador, é eterno. Nós somos eternos. Daí porque logo aqui no comecinho, foi interessante que veio para dizer-nos, fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas temos uma destinação. Qual é a nossa destinação enquanto filhos de Deus? Chegar à perfeição. E vamos chegar. A trajetória evolutiva é diferente para cada um, mas todos têm a mesma destinação. Mesmo que durante a trajetória evolutiva os percalços sejam tantos, a gente se perde, se desvia do caminho, não consegue ultrapassar os obstáculos, e a gente cria um monte de dificuldades para a gente mesmo. As dificuldades, se existem, tenhamos certeza, não foi que Deus mandou. Elas são consequências da nossa própria invigilância, das nossas próprias escolhas pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então, entendemos que já somos espíritos antigos. Estamos trazendo as consequências do que plantamos. Mas continuaremos tendo vidas e mais vidas e mais vidas para chegarmos a essa perfeição. E aí, como é que vamos continuar essa trajetória? Depois do ensinamento, mais um ensinamento, o do Cristo Consolador. E vários outros que continuam nos dando também orientação. Então, o Espírito de Verdade, que inclusive nos fala a lição, quando a gente faz lá o cursinho de Espiritismo, Allan Kardec só nos explica assim, bem fácil de entender, que quando chegou o momento da humanidade receber a terceira revelação, Jesus pediu a vários, né, que se tornassem mensageiros dele. São enviados de Jesus, mensageiros dele, são mensageiros celestiais que vieram trazer a mensagem. Então, o Espírito de Verdade não é que é um espírito
E não é o Allan Kardec, não. Allan Kardec foi só o instrumento para colocar no livro dos Espíritos, tá? Fique bem entendido. O Espírito de Verdade, então, é assim, um grupo, nós falamos, é uma pleiade, de espíritos da hierarquia crística, enviados do Cristo, que vieram para nos, mais uma vez, nos esclarecer, nos orientar, nos instruir. Por isso que, em todos os capítulos, ao final de cada capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos em todos os capítulos instruções dos espíritos. Quem são esses espíritos? A pleiade, o grupo de espíritos que Jesus pediu, enviou para que nos esclarecessem. E aí tornou-se, então, o livro, enfim, que Allan Kardec escreveu para nós, aquilo que os espíritos estavam instruindo, trazidos diretamente de Jesus. Então, quando ele nos fala tudo isso, nós temos uma certeza absoluta. A vida é a vida do espírito. Eu estou aqui fazendo uma passagem, um aprendizado, tenho que fazer o meu melhor, sem dúvida, para mim mesmo poder caminhar, não é? Evoluir. E aí, por isso que nos fala aqui nessa, se os sofrimentos, tipo as decepções, as dores físicas, a perda de seres queridos, se nós temos essa fé, nós acreditamos, sabemos que tudo isso vai passar. Então, continuando, o que a lição nos fala é que se nós acreditamos nisso, nós temos aqui já nessa vida uma grande consolação. Então, nós vamos encontrar consolação em acreditando que tudo que estamos passando faz parte dessa nossa trajetória evolutiva. Deus não nos castiga. Infelizmente, a gente tem aí, às vezes, algumas influências, né, religiosas das nossas existências anteriores, que nos fala muito do peso, do castigo, do pecado, enfim. Mas temos que entender assim. Durante nossa trajetória, nós tivemos várias influências, não só as religiosas, né? Porém, se aqui agora, nessa existência, nós temos a oportunidade de abrir nossos horizontes, vamos dizer assim, abrir o nosso entendimento, abrir as nossas mentes, abrir o nosso modo de fazer um novo entendimento, uma outra compreensão de tudo isso. É o que a lição está nos ensinando. E a partir desse novo entendimento, então nós vamos ter esse consolo, esse conforto, que abraça o coração da gente, dizendo para nós mesmos: isso que eu estou passando, eu vou aprender com isso, e isso vai passar. Eu não vou me rebelar e me revoltar contra o nosso Criador, porque Ele é de infinita bondade, de infinita misericórdia. Não falta misericórdia. No universo não falta amor. Então, se não falta amor, que é para o universo, não falta misericórdia, não falta bondade, não falta nada disso.
E, com certeza, nos nossos percalços, se nós tivermos realmente essa compreensão, nós vamos ter o consolo que precisamos para enfrentar aquela situação, ultrapassar aquele obstáculo e continuar a trajetória. Por isso, o jugo é leve. Ele está afirmando: o jugo é leve. E para nós entendermos a outro parágrafo, ele nos diz assim: se nós tivermos essa fé, a fé que transporta montanhas, né, como também tem outro ensinamento de Jesus, então ele nos diz assim, que todos sabemos que durante as nossas aflições estaremos recebendo a assistência necessária. A condição está nessa lei que ele ensina. A lei que todos vão ter aquilo que precisa para a sua trajetória. Está me vindo muito para lembrarmos que quando Jesus estava fazendo a sua pregação, antes de ir para o Sinédrio, né, onde, por conta depois dele ir ao Sinédrio, aconteceu todo o desfecho que ele teve, devido aos sacerdotes, aos judeus, enfim. Então, nós vamos lembrar que ele fez a cura de várias pessoas, não foi? Ele fez a cura de leprosos, ele fez a cura de paralíticos, ele fez a cura da criança, quase jovem, que o pai estava desesperado porque ele se atirava no fogo, se atirava na água. Já lemos esses ensinamentos de Jesus no Evangelho, não lemos? Então, tudo isso, nós então sabemos que ele ali está exemplificando o amor. Mas nós também sabemos que ali estão acontecendo fatos, situações que nós também podemos produzir. Sabe por quê? Porque ele mesmo disse isso para nós. Vós sois deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Aonde então nosso raciocínio quer chegar? Somos espíritos, a centelha divina, somos deuses. Podemos fazer sim o que ele fez, porque como ele, nós também temos esse poder, só que nós ainda precisamos aprender a executar. Por quê? Porque ainda não conseguimos chegar no que a lição nos fala, na caridade e no verdadeiro amor. É isso que está faltando. Agora, alguns de nós, na humanidade, até já estão conseguindo. Quando nós tomamos conhecimento de pessoas que foram curadas por alguém, eu fico pensando, então esse alguém está sabendo usar desse poder, dessa coisa divina que todos temos, como Jesus falou. Vós sois deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então, ao fazer, quem está conseguindo com isso curar alguém é porque está conseguindo executar esse ensinamento. Com certeza, está fazendo com muito amor, está fazendo por caridade, não está esperando ter nada em troca, não é fazer para ter uma recompensa depois, seja ela a recompensa da forma que for. Não. Está fazendo porque tem ali o amor. Está fazendo porque tem ali a caridade. E com isso, ele está colocando
o tal do poder do vós sois deuses, em benefício a outras pessoas. Não temos muitos pela humanidade, talvez até próximos de nós? Então, estamos vendo aí que o caminho é esse, que é o caminho que a lição está nos falando. Todos nós, então, podemos executar exatamente isso. Quando a gente faz um trabalho voluntário, por exemplo, numa casa como essa, tem várias formas de a gente perceber que isso acontece. O trabalho voluntário físico, por exemplo, vamos ter um bazar, vamos fazer doação de roupas, vamos carregar essas roupas para o local aonde isso vai acontecer, vamos arrumar tudo direitinho para aquelas pessoas que vão lá participar, querem fazer as suas aquisições da roupa, do que quer que seja, com carinho e tudo mais. Está se fazendo também uma forma de caridade. Além disso, outra forma de fazermos a caridade numa casa como essa é usar um potencial que todos também temos. Só que a gente precisa se colocar à disposição de desenvolvê-lo. O potencial chama-se mediunidade. Mediunidade. Todos temos, com certeza, porque ele está dentro dessa centelha divina que nós somos. Esse potencial existe em todos. Desenvolvê-lo, a forma como fazer, estudar, colocar em prática para atender outros é também uma forma de caridade. Então, é assim que a gente está vendo que todas as formas em que se a gente seguir o ensinamento, todas as boas práticas são uma forma de a gente estar dentro do ensinamento que Jesus falou. Com amor e sempre lembrando, nós temos a trajetória evolutiva eterna pela frente. Vamos rever, então, conceitos, rever preconceitos, rever formas de pensar e tudo mais, porque é passageiro, mas o espírito leva as suas boas obras. E vamos no futuro, da mesma forma como agora estamos colhendo, continuar colhendo aquilo que vamos plantar hoje. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reflexão do Cristo Consolador. É isso. Mais uma vez, nesse momento, nós vamos fazendo o nosso recolhimento para refletir todo o ensinamento que foi trazido no Evangelho de hoje. Vamos aproveitando esses instantes em que estamos envolvidos por essas benesses da equipe do hospital e nos permitir ficar envolvidos com todo esse carinho, que a nossa reflexão possa iluminar nosso espírito. E vamos, nesse momento, então, agradecer. Temos muito a agradecer. Agradecer ao dom da vida, a oportunidade de mais esta existência. Agradecer a família a que estamos inseridos, porque sabemos que todos os vínculos
são necessários para a nossa evolução. E na família, estamos tendo um reencontro de almas para ajustes, para evolução. Vamos agradecendo ao Pai o planeta que estamos, vibrando para que esse planeta seja envolvido na sua luz e que a humanidade fique em paz. O planeta envolvido em paz.